Isso. Aurora, conclui aí o que você estava falando aí a respeito de aprender com os erros e ser uma sociedade melhor. E poder, sabe, aproveitar o que as pessoas do século 70, 80 não sabiam, hoje nós sabemos. A nível de alimentação, a nível de não sedentarismo, a nível de... Sabe, fala aí um pouquinho aí. Ah, sim, né? E outra coisa que a gente precisa aprender, né? Além de estar aprendendo com os nossos antepassados, com as outras gerações, também é chegar qual é o nosso limite. Porque muitas vezes a gente tenta abraçar o mundo para dar conta de tudo, mas a gente não entende que a gente tem um limite. Muito importante isso que você está falando. É aí que entra o burnout, onde você extrapola o teu corpo. Que foi exatamente como eu estive ano passado. Ai, meu Deus. Né? Eu fiquei 7 dias sem dormir. Por quê? Porque eu estava passando por cima dos limites do meu corpo, da minha mente. Achando que eu tinha que resolver o mundo, tinha que dar conta de tudo e de todos que estavam ao meu redor e de quem dependia de mim na minha profissão. Não podia. Eu fiquei num tempo assim, como é que eu vou dormir? Por que eu vou comer? Por que eu vou ter meu lazer? Se tem gente morrendo. Exatamente. E eu tenho que abrir hospital para botar gente para internar. Né? Então, assim, foram 7 dias caóticos, sem conseguir pregar o olho, com essa cisma na cabeça que eu tinha que resolver, que eu tinha que fazer. E eram coisas que não... Já tinha ultrapassado o meu limite e eram coisas que não estavam, né, à minha mão de resolver. Que foi quando, assim, eu cheguei, eu me ajoelhei, eu clamei e Deus falou, ora, isso não é para você. Não é assim. Isso não é teu. O teu é esse. Volta então, pra e esse. A moderação, Aurora? Veja bem. Então tem aquele sedentário que está se matando, entupindo as suas veias, que não anda, não pega um sol, vitamina D, não passeia, fica ali parado. Hoje a sociedade separa o corpo para o cérebro também. Quando você caminha, oxigena, coisa é muito importante. Caminhar é muito importante. Então, aqui por um lado, Aurora querida, o sedentarismo. E daqui do outro lado, o hiperativo, aquele que não para, que não recarrega a bateria, que está exagerando. Então, a moderação eu vou fazer, mas eu vou fazer até onde eu posso, né, Aurora? Como é que é? O que você aprendeu com esse exagero aí? Aprendi a me respeitar, primeiramente, né? E saber que sim, eu sou capaz. Porém, a minha parte de fazer até aqui, né? Uma das coisas assim que eu tenho aprendido ainda é trabalhar em equipe. Essa parte é tua, essa parte é tua, essa parte é tua, essa parte é tua. E você não se culpa por não poder fazer tudo, né? Você livrar-se da culpa de não fazer tudo, de não terminar, de não concluir e de moderadamente fazer a sua parte, deixar os outros fazer a parte deles, por mais Mas depois que você seja já tava, de uma forma diferente. Depois que estava nesse ritmo acelerado, você não se culpava porque estava deixando um pouquinho, esse para esse para esse para aquele, estava começando a distribuir cargos aí. Eu me culpei no período de que eu queria fazer e não conseguia, até que daí eu me ajoelhei, clamei, aí o Senhor, do momento que o Senhor me mostrou, não, isso não é teu, não te preocupa, ali eu abandonei toda a culpa. Que bom. E as coisas começaram a fluir. Funcionou. As coisas funcionaram. Que coisa tremenda. Muito bom, Aurora. Ô Michele, onde é que entra a culpa, a timidez para ser membro de banco eternamente? Porque quem sou eu, né? Deus chamou o pastor, Deus chamou aquele ali que prega muito bem, aquele ali que evangeliza maravilhosamente. Porque eu sou tímido, porque eu sou uma pessoa retraída, porque eu nasci assim, sou uma pessoa tímida, retraída, não gosto muito de falar, não gosto muito de visitar ninguém, esse é o meu jeito de ser, até me culpo, mas é o meu jeito de ser, é uma pessoa não muito sociável, mas por outro lado estou aberto, Senhor, se o Senhor quiser
operando através de mim para mim gravar um áudio. Mas eu não gosto da minha voz. Mas eu vou gravar mesmo assim, porque não importa a minha voz, importa que as pessoas vão ser curadas através do áudio. Como é que é? Ai, pastor, o pastor anda muito comigo. Falou tudo que eu penso. Como é que eu... Ai. Assim, as pessoas, elas são diferentes, né? Cada um tem o seu jeito mesmo. Também. É verdade. Mas uma coisa é a personalidade, outra coisa é a culpa, né? Então, para que somos chamados, né? Nós somos chamados... tem alguns que não são chamados para ter um cargo na igreja, né? Nem para pegar o microfone, mas sim para evangelizar de diversas formas, né? Cada um tem a sua forma. Saber entender qual que é o seu lugar, né? Em todo o plano de Deus, em toda a igreja, né? Mas quando entra nessa parte de ter vontade, saber que tem esse chamado, quando fala eu gostaria muito, é porque já tem algo ali dentro chamando. E se culpar achando que não tem o desempenho correto ou se esconder atrás de uma timidez, tá olhando para si, não tá olhando para Deus e para o chamado. Porque então, o complexo de prioridade, na verdade, é soberba, né? Porque não tá dependendo de Deus. Porque se Deus chamou você para ir lá pregar, para impor a mão, orar, não é você, é Ele. Então, se você acha que precisa que você faça alguma coisa, você está sendo soberbo, deixando de ser humilde e de deixar Deus operar. E entender que o plano dele para você é esse, e se ele tem esse plano é porque você é perfeitamente capaz. Mas existem pessoas que não é esse o chamado, né? É mais numa conversa informal que vai fazer o seu ministério, né? No seu dia a dia. Outros vão trabalhar, vão manter financeiramente, não vão nem trabalhar. Cada um tem a sua função, né, no corpo. Alguns têm a mesma função que outros, mas tem alguns que têm uma função específica que mais ninguém no corpo tem. Então tem gente que se culpa porque acha que o trabalho na obra é pegar microfone dentro do templo. Eles não entendem que existe multiforme sabedoria de Deus, que alguns funcionam melhor evangelizando, outros dobrando o joelho 4 horas da madrugada e orando, que isso também é participar do corpo. Mas uma ideia é que se você não fizer nada dentro da igreja local, você é membro de banco. Muitos é por culpa e outros é também porque aprenderam assim, né? Sempre foi assim e muitas igrejas levam a esse ensinamento que a pessoa tem que ter. Então a pessoa até muda para uma igreja, chega lá, ela não entende que ela precisa receber a palavra, conhecer a igreja. Ela já quer ir trabalhar na cantina, nem está bem intencionada. Tem o coração sincero, mas ainda não entendeu que precisa ser trabalhado, precisa esperar ver qual o seu ponto. E daí se sente culpado porque não consegue, né? Então, a culpa atrapalha mesmo, em todos os sentidos. Sim, muito bom. Kátia, como é que é orar pela sua tia, pelo seu irmão? Pois eu estava pensando... E a gente ver que Deus é com a gente, e ver que Deus nos ouve. A gente é tão pequeno, tão falho, e de repente Deus está operando assim. Ontem eu até citei, né, no grupo, que eu era uma pessoa uma bem membro do banco, mas as pessoas que te veem, os vizinhos, até mesmo dentro da igreja, que você não faz nada para Deus e Deus te usa de uma forma melhor do que quem está pregando com o microfone. Eu tenho orado muito pelo meu irmão, se desviou, tantas pessoas que queriam que eu estivesse dentro de uma igreja, hoje em dia pedem oração e Deus tem ouvido. E a minha comunhão com Deus aconteceu a mais forte foi quando eu tive a Covid. Eu cheguei ao extremo, eu pirei, falei, como que eu saí do mundo, como que eu saí daquilo para ficar dessa forma, e questionei muito Deus. Foi aí que eu fui começando a me erguer, e Deus não. E hoje eu oro pelas pessoas, intercedo, e as pessoas automaticamente são curadas. Conta o testemunho da tua tia e também do teu irmão. A minha tia de Belo Horizonte falou, Kátia, estou ligando 2 dias para Helena e não estou conseguindo. Daí eu fui, entrei, meu Deus, 9 horas. E essa mulher, ela estava desmaiada no apartamento, sozinha, veio de Criciúma, senhora de idade, de bengala. Já ela tinha aquele problema na perna que é aberto, não fechava.
Até que eu falei, Senhor, meu Deus, alcança minha tia. Eu falei, pastor, ore comigo, mas o pastor não tinha visto ainda a minha mensagem. Até que ela atendeu meu telefonema. Eu falei, tia, o que está acontecendo? Nada. Eu falei, tia, o que está acontecendo? Eu falei, tia, eu vou te ver, mas foi Deus que tocou meu coração, vá lá, porque a irmã do meu pai eu não tinha muito contato. E a minha tia do Belo Horizonte falou, vai lá e faz. Eu cheguei lá e falei, tia, o que aconteceu? Ela estava, o apartamento totalmente. E eu falei, tia, eu não aceito isso. Dormi lá, limpei todo aquele apartamento e tudo, né? Eu não aceito, e comecei em oração, falei, Senhor, meu Deus, eu quero que ela pelo menos consiga ficar de joelho. E para honra e glória, ela não está nem de bengala, ela começou a andar. E lá eu dormi no meio daquele monte de santo. Cátia, mas santo... E ela caiu quantos dias lá? 2 dias. Poder andar. Ela falou assim, mas esses anjos, anjo Gabriel não existe? Eu falei, existe anjo, tia, mas Maria é filha de Deus, mas ela é mãe de Jesus, mas ela é filha de Deus. Você não pode estar orando para imagens. O que essa imagem fez para você enquanto você estava aí toda jogada no chão? Né? E daí, que nem eu falei do meu primo, que estava com problema, né? Hormonal e não quer ter relação. E eu falei para o pastor, me ajuda em oração e tal. E eu falei, não, eu estou aqui na minha tia, mas eu vou orar para você, concorde em oração. E ele é católico. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito. Se mostre ao Anderson, em nome de Jesus. E nesse dia ele teve um sonho. E ele falou para mim, eu preciso falar com você. Eu falei, não quero conversar com você. Ele falou, eu preciso falar. Essa noite eu tive um sonho, eu levantei tremendo. Vi uma bola de fogo para mim. Ele é muito católico, né? Vi uma bola de fogo e falou assim, você está com doença muito grave. Mas você não precisa se preocupar que tem um anjo que sempre está orando por você e você vai ser curado. E esse anjo, quando apareceu, era eu. Ele viu eu em forma de anjo. E anteontem ele passou mal e falou que não queria ter relação sexual com a mulher, porque a mulher teve problema. Enfim. Eu falei, mas isso é psicológico. Ele questionou, mas pastor, e o teu pastor? Mas como é que você acredita? Eu falei, porque ele, se fosse depender dele, a mulher, até questionei. Eu falei, eu creio que o meu pastor não ia estar mentindo num púlpito para nós, ele prega a palavra, e teve experiências com mulher, homens. E eu falei, então concorde comigo a oração de você estar trabalhando que vai sair. Ele não conseguia sentar, porque era muito espermatozoide, aquilo estava travado. Na hora que eu orei, não deu 15 minutos e orei para minha tia, que ela não conseguia comer, Deus arrumou o estômago, ela deu fome e começou a comer. Eu orando aqui no banheiro, eu aqui no banheiro, sendo que o pastor falou que eu tenho que orar por mim, que eu preciso, porque eu saí da abstinência 30 anos da droga. Sim. Do crack, cigarro, para cuidar da minha mãe revoltada. Minha mãe até conseguia, ela aceitou Jesus. Enfim, está lá com Jesus. Aí eu aqui, orando pela minha tia, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que a minha tia limpa o estômago dela, ela já está andando, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dela, e comecei a orar e fiz um áudio. Na mesma hora que eu fiz o áudio, veio ele. Kátia, você não vai acreditar o que aconteceu. Olha, eu vou te mostrar uma foto. Meu primo mostrou a foto. Tudo, né? Liberou todo o esperma dele na hora que eu pedi para Deus. E ontem teve, então sempre, daí ficou com aquele acúmulo ainda, que só se a pessoa tivesse uma relação e tal. O pastor orando lá, eu falei, meu Deus, será que não é um câncer? Será que ele não está com alguma coisa? Que nada. Hoje de manhã ele falou assim, Kátia, olha, Deus ouviu a tua oração, porque ele saiu 11 horas. Saiu hoje, vou te mostrar, saiu todo o excesso. Então, Deus tem me usado para interceder pelas pessoas que nem... E a tua tia está se alimentando. E a minha tia se alimentando, dizendo, e erguendo as pernas para mim, para cima. Uma pessoa que estava aleijada. Mas todo mundo diz, Kátia, loucona, Kátia nada. É Jesus, né? Vive dependendo dos outros. Não, Deus tem um propósito na minha vida. Amém. Eu creio assim que é muito grande. Eu creio, porque lutar contra a abstinência, contra uma mãe... Kátia Kuma, essa. É assim, lutar contra a droga, o cigarro, a bebida, uma mãe... Uma droga, a bebida, uma mãe revoltada que te odiava, e você dizendo assim, não, eu não quero mais essa vida para mim. E parar com tudo ao mesmo tempo. E a minha sozinha se sentir, chorava e dizia, meu Deus, eu refugiei da droga por curiosidade.
Aí chega minha sobrinha, que hoje é falecida, e fala assim, mas tem uma igreja aqui atrás, sabe quem está lá? O pastor Carlinhos. Eu falei, o quê? Eu fui lá e nunca mais saí da igreja. Além de encontrar pessoas de 30 e poucos, Itarapinguinha, em 96 eu fui batizada pelo pastor Carlinhos na 7ª. E fui encontrar Geraldas, que eu falei, meu Deus, eu tive com o Jefferson, eu tive na quadrangular. Era isso que eu queria, Senhor, a palavra genuína. Eu não aguento ler uma Bíblia assim, como é que eu... Agora eu estou lendo, né? Peguei salmo, estou indo lá até, porque eu mais online, eu falei, Senhor, era isso que eu precisava, um resumo da tua história. E hoje eu vejo aquela novela da Record. Eu falei, é isso, Deus, que eu quero para mim. E nunca mais caí nas drogas, não tenho vontade. Tenho pregado, tenho louvado, orado em línguas na rua. E esses dias veio uma viciada, eu falei, eu já fui igual a você. Tia, me dá um dia, eu falei, eu sei para que você quer, eu já fui igual a você. Mas você não tem o meu Deus. Eu falei, sim, você tem o meu Deus. Você pode ficar igual a mim, porque eu já fui. E Deus tem me usado em hospitais e tudo, então eu estou indo, evangelizando. Eu não sei o que Deus quer. E muitas pessoas. O meu irmão, que era do louvor e tudo, abandonou a igreja, porque quando ele perdeu a filha, nenhum irmão foi visitar, e ele só ia lá, só que no dízimo dele. Eu falei, a oferta é voluntária, dízimo é o Velho Testamento. A igreja, você oferta o teu coração. E os teus irmãos são todas pessoas carnais que nem você, porque a igreja é um hospital, cheio de doente. Largou Deus num dia, olho pelo meu olho. Eu falei, você que um dia me julgou tanto, me deu assim dedo na cara. Sai das drogas. Eu sei sozinha, eu e Deus, porque quando eu estava drogada, eu orava em línguas ainda e dizia, Senhor, não é essa vida que eu quero. Não é. É porque eu era uma pessoa rebelde, revoltada. Hoje em dia eu estou mais tranquilinha, mas ainda tem aquela, né? 220? Eu sou ainda, não mais. 440. Todo aquele jeito, mas é isso. Deus é contigo. Mas é que nem o pastor falou, né, pastor? Eu não tenho que orar por pessoas que não se arrependem. Isso é perigoso. E então, é que nem aquele dia o pastor orando, eu querendo orar lá, sendo que o inimigo... Olha, você põe precipitadamente a mão de pessoa que não está arrependida. E a gente não sabe. Você se contamina. Aí passa a luta. Aí comecei, mas tem muita gente que está em ministério de libertação que acaba desviando. Por quê? Porque vai dando promessa e pondo a mão em pessoa que não está arrependida. A pessoa tem legalidade. Eu não sabia. Tá ali, porque a pessoa está autorizando. Agora, por isso que é muito importante, antes de você ungir com óleo, você chamar a pessoa para o arrependimento, você cobrir com sangue, porque senão você vai pegar a luta da pessoa. E é verdade. Porque a pessoa está lá contaminada, brincando com Deus, e você vai lá, põe a mão para E eu vi depois que o pastor falou, não, Kátia, eu vi o inimigo saindo, eu falei, meu Deus, pastor de Deus, realmente eu estava errada. Mas agora está certa. Ô, pastor Daniel, e experiências com Deus nesse ministério aí, com Deus, de cura, de Jesus? Eu tenho bastante experiência pelo tempo que nós servimos ao Senhor, né? E até por enquanto, de vez em quando, falando com a Chile, que nós éramos pessoas muito esforçadas. Tinha dia que era meia-noite, 11 horas da noite, nós estávamos andando por carreiro para pregar a palavra, né? E então Deus tem feito grande obra, apesar que a gente, às vezes, fica pensando assim, né? Fico pensando assim, porque o nosso tempo, por exemplo, o nosso tempo era difícil para pregar a palavra, entendeu? Era difícil. Até para você ser uma cantora, era difícil. Você tinha que se consagrar 6 meses, 8 meses de oração, jejum, para ver se Deus aprovava, né? Mas então, naquela época, existia muito milagre, muita maravilha, porque se você queria ser uma cantora, você ia jejuar, você ia orar 6 meses ali, para Deus aprovar o teu ministério, né? E então tem dias que eu fico pensando assim, né? Fico pensando assim, porque agora está fácil de pregar. O pastor, por exemplo, disse para mim assim, o irmão Daniel vai pregar domingo na igreja. Eu já vou no computador, aí sai um comentário que ele fala 3, 4 horas. Locutor. Né? Fala um comentário que vai sair 3, 4 horas, né? Porque está mais fácil. Então eu sempre uso assim, irmão. Sempre uso assim. Vou orar ao Senhor, chego lá, digo, Senhor, me põe agora no lugar de Jeremias.
Jeremias, quando Deus disse para ele, olha, você vai pregar. Ele disse, Senhor, eu sou parece uma criança. O que ele queria dizer? Eu não sei falar. Aleluia. Eu não sei falar, Senhor. Mas eu vou te usar, você vai ser meu instrumento. Você vai ser se canta mais, você vai ser meu instrumento. Então, para mim é difícil, né? Para mim, se for pregar, fazer um sermão muito grande, eu não tenho computador, né? Para começar, não sei nem lidar. Né? E o que eu faço? Eu vou dobrar meu joelho, digo, Senhor, tal dia eu vou ter que pregar a tua palavra, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu preciso da tua ajuda. Né? E Deus tem me usado assim, desta maneira, irmão, graças a Deus. Deus tem me usado desta maneira. Às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, eu tenho até pouca letra. Né? No meu tempo, da minha época, eu estudei até a 5ª série só. Até a 5ª série. Então, meu estudo é pouco. Então, o que eu tenho que fazer, irmão? Tenho que me humilhar nos pés do Senhor. Dizer, Senhor, eu não tenho algo, eu não tenho, né? Se tu não estiver comigo, o que eu faço? Né? E Deus tem me usado assim, irmão. Agora, esses dias, eu fui numa casa, cheguei lá, estava um casalzinho doente. Sim. Cheguei lá, o velhinho bem doente, com 80 e poucos anos, a senhora dele também, numa cama, tinha que dar comida para ela deitada numa cama lá. Aí, cheguei lá, aquele senhor falou assim, será que dá para você orar pela minha esposa? Eu digo, dá sim, vamos orar. Aí, naquele momento que ele me convidou, já falei com o Senhor, né? Senhor, eu não tenho nada, se tu não estiver comigo. Olha, eu orei para aquele casal, e quando isso foi numa quinta-feira, sexta-feira tinha culto na casa deles. Aí nós fomos lá quinta-feira, aquela senhora não andava, não nada. Quando chegamos quinta-feira lá, né, Sheila? Sexta. Foi sexta, né, Sheila? Foi numa quinta-feira que fui lá orar. Quando chegou sexta-feira, nós fomos lá, ela veio para a porta para assistir o culto. Para a honra e glória de Jesus. Né, irmão? Então é assim, irmão. É que nem nós cantamos agora há pouco nós cantamos aquele hino. Fervente oração. Quando tudo colocar no altar. Aí nós vamos ver que Deus tem poder. Tem poder. Amém, irmão? É só isso aí. Que lindo. Glórias a Deus. Gostei. Então eu uso assim desta maneira, irmão. Glórias a Deus. Glória a Deus. Arrepiou. Ô Shirley, como é que é a tua vida com Deus? Glórias a Desde Deus. que você começou até agora, Canta mais. pode falar os 30 anos que você está com Jesus aí, tudo que já aconteceu. Não dá. Ou mais. 30 ou mais. Olha, irmão, eu vou falar no início da minha conversão. Eu vou falar pouquinho, não vou. No início da minha conversão, quando eu era uma pessoa muito católica. Que às vezes eu fico olhando hoje, a pessoa fala assim, eu sou católico, mas ele não é participante de nada, né? Só diz que católico não praticante. Não praticante. Mas eu era muito praticante. Quando foi, daí eu vinha casar. Quando eu casei, daí levou 5 anos, tive um filho. E quando eu tive esse filho meu teve uma doença. Ele teve uma doença e ele foi só se combendo, se acabando. Daí a gente eu peguei e levei ele para o hospital, né? Levei para o hospital. Mas antes, irmão, eu implorava isso aqui e dizia para ele, olha, o meu filho, ele está sofrendo porque ele é um pagão. Lá no católico praticante, quem foi católico sabe. O filho, se não é batizado, chama de... Mas só que ele, irmão, ele era uma pessoa já desviada do Evangelho. Ele era nascido e criado no Evangelho. Ele só olhava para você e dizia... Não dizia nada. Ele ficava quietinho, não dizia nada para mim. E eu ali naquela tensão, né? Pensando, mas o que acontece? O que acontece com meu filho? Quando foi um dia, eu gostava, irmão, de uma música, meu Deus. Você gostava do bailão, hein? Não, bailão nunca fui. Nunca dancei nada. Mas uma música era o meu fraco. Eu dizia para ele, pode não ter nada nessa casa, mas um rádio tem que ter. Quando foi um dia, irmãos, eu levantei de manhã e pensei, vou ligar esse rádio, vou ouvir uma música.
Eu liguei o rádio, irmão. Eu liguei o rádio. O pastor, não sei como que entrou aquela... O pastor falou assim, você, mulher, que não dormiu nesta noite, você que está com o teu filho doente, você, mulher, que está com o teu esposo desempregado. Irmãos, eu parei assim na hora, e falei, quem é esse homem? Quem é esse homem que fala? Mas na hora o Espírito Santo me tomou. Glória a Deus. O Espírito Santo me tomou e falei, é comigo. É comigo. Outra coisa que os irmãos, fumava, ele ia no início do mês, no pagamento, ela fazia a compra da casa, ele já trazia cigarro para 30 dias. Põe embaixo da cama aqueles maços? Não, deixava assim lá guardado no lugar aquele maço de cigarro, porque eu fumava bastante. Eu fumava 3 cartinhas. Daí chegou quando esse pastor falou dessa maneira, eu falei, está falando comigo. Ele está falando comigo, falei. Daí quando eu falei, esse pastor fala comigo, eu falei assim, pois olha, eu já sou de Jesus. Eu já sou. Porque eu ouço assim, com o coração confessa a Deus e com a boca confessa aos homens. E eu só preciso ir na igreja para confessar. Isso faz 40 anos, irmão. Meu filho está lá com 40 e poucos anos, liberto, nunca mais tem essa doença. Eu, graças a Deus, nunca desisti de estar na presença do Senhor. Nunca desisti, às vezes pode até não estar indo, não estar participando, mas estamos lá no joelho. Estamos lá no joelho orando, né? Não estamos, como se diz, nunca deixei. Cada vez, como disse uma irmã que a gente estava conversando, cada vez que às vezes bater, que vem aquela luta, vem aquela fadiga, Deus fala, lembra do que eu te fiz. Então, irmãos, a minha experiência com o Senhor é muito grande. E o culto na casa da Shirley, quando que vai ser? A hora que os irmãos decidiam, falavam, vamos fazer, vamos. Tá. A casa está lá, foi o que eu falei para os irmãos, é a casa simples, mas vão ser bem recebidos. Eu fiz um culto lá, foi maravilhoso, você lembra, Shirley? Lembro. Aquela sala ficou cheia de gente. Ficou cheio de gente, é verdade. Mas então eu digo, irmãos, nunca desista. Nunca. Pode vir amanhã a luta, pode vir amanhã o vento, mas não desista de ser. Você se converteu dessa forma? Dessa forma. Ninguém pregou para mim, irmãos. A irmã dele era evangélica, nunca chegou para mim e pregou. Nenhum crente nunca me viu. Sabe o que as pessoas evangélicas faziam, irmão? Chegar lá, via meu filho quase morto. Eles dormindo assim com os olhos abertos. Olha, irmão, era pele e osso. O que ele tinha? Ele deu pneumonia, deu bronquite, deu um monte de coisa nele. Daí eu ficava, né? Eu ficava naquele desespero assim, mas só que eu não falava, né? Ficava naquele desespero, eu olhava, meu Deus, essa noite ele não vai passar. Daí a irmã dele chamava aquelas irmãs, iam tudo lá para orar por ele, daí uma dizia para a outra assim, dessa noite ele não passa. Palavra de ânimo. Dessa noite ele não passa. Eu saía lá e dizia, irmão, vocês servindo um Deus vivo, um Deus que diz que tem poder para vocês, e você está dizendo que o meu filho não vai passar essa noite? Tchau. Em nome de Jesus ele vai vencer. Tá lá, irmão, 45 anos, um baita. Mas eu creio de fé, né? Vamos orar na casa da irmã que... Não, olha, irmão, eu digo verdade para as irmãs, nunca desista. Irmãos, olha que tem várias, né? 40 anos, irmãos, não vou dizer para os irmãos que foi pouca luta, que foi pouca prova, que foi tanta coisa que eu passei, fui perseguida por igreja, por pastor, fui, nossa, muito humilhada, mas eu não desisto do Senhor. Eu estou no meio, assim. E como diz os irmãos aqui, e sempre estou falando, Senhor, eu ainda quero fazer algo, meu Deus, tem algo a fazer. Eu tenho coisa a fazer, o Senhor, muitas vezes, eu até falo sempre para o Daniel assim, nossa, Daniel, a gente precisa se levantar e trabalhar. Como diz o irmão, você não está lá na igreja, você não está lá, mas pode ganhar as almas, indicar para onde vai. Né? Pode fazer algo. E outra coisa, não ficar olhando dos lados. Nós temos que olhar para o alvo. Sim. O alvo é Cristo. Eu sempre digo alguma coisa para o Daniel, eu sempre digo lá em casa assim, pastor Carlinhos, sempre, porque eu sou aquela pessoa que gosto de louvar, gosto de ouvir louvor, gosto de tudo. Mas a palavra, ela fala comigo. Sim. A palavra, eu até não gosto de estar em igreja, que quando chega a hora da palavra, um levanta, vai lá, outro levanta, vai aqui. Ele despercebe. Água, né? Ele despercebe você. Né? Porque é bom a gente prestar atenção. Mas por quê? O que transforma a gente, irmão? O que liberta? Palavra, né? Palavra. Quem é o rapaz que veio trazer vocês? Aquele que fugiu ali, fugiu para não.
Ah, quem foi pegar a gente foi a Andressa. Ah, ele trabalha com a Andressa? Quem que ele é? Não, ele é nosso amigo. Meu Ah, ali. igreja. Ah, Ele foi, né? eu pensei que ele Ele estava é cristão já, né? Né? Vamos Simpatizante, voltar né? para conversar. Simpatizante do Evangelho. Que bom que ele está aqui com a gente, né? Aurora. Graças a Deus, eu vou lá pra ele. Não dá. Eu moro num lugar, aqui tem tudo parente. Eu sou o miolinho ali, que eu fiquei na minha mãe, né? Que Deus me colocou lá para eu aprender a amar ela e ela me amar, porque ela me rejeitou no ventre dela. Ela não queria filha mulher e teve 3 homens, então era tudo. Meus filhos, Kátia, por isso que acho que eu fui para. Meus filhos, Meus filhos, só que apareceram, um nem foi no velório dela. Eu só que uma prima faz macumba, me oferece dinheiro para mim ir para Barreirinha usar droga, não me serve. Então hoje em dia sim, a igreja tem, graças a Deus, eu não posso negar, irmãos de festa, eu me abraçaram. Eu sempre trabalhei, tenho secretariado, 2º ano de secretariado, fui telefonista, trabalhei com a Fala por isso aí. Atenção, não, mas eu digo que eles, ali naquele miolo, eu tenho que orar. Imagine a luta espiritual que o pastor, quando ora, para mim, meu Deus, é demônio tutelado. Você vai lá, você pensa que está rodeado. Mas eu não tenho mais esse medo. Agora eu combati o combate com fé, porque eu tô forte, pastor. Amém. Deus me fortaleceu, pastor. Amém. Eu estou tão forte assim, eu tenho falado tanto com Deus. Eu posso, às vezes, não estar na oração da meia-noite lá, mas Tudo gravado. não, eu oro de manhã, de madrugada, eu me apeguei tanto a Deus que para mim o que está ali fazendo para mim não pega. Sim. Não me Tenta, toca. mas não pega. Amém. Mas se a gente não tiver fé embaixo das asas de Deus. Aham. Nós vamos orar e dar uma pausa, né? Você quer dar uma saudação aí? Fala uma coisa. Fugiu, não Como é que é a adianta. amizade com a Andressa? Como é que é a amizade com a Aurora? Como é que você conhece um pouquinho da palavra de Deus? Como é que tá a tua fé? Então, me apresentar, o nome é Everton, né? Aham. Tá, mas eu nasci na igreja, minha família sempre foi na igreja, tudo, sim. né? E meus pais, meus irmãos, tudo. E chegou um período que eu realmente me desviei, assim, né? Sim. Quando você era adolescente? Já na fase, tava com uns 18, 20 anos, nunca fui de sair, balado, beber, nunca, né? Daí chegou uma fase que eu meio que me revoltei, assim, né? Você namorou cedo, casei cedo e tal. Só que daí parece que eu tinha aquela vontade de pegar e conhecer um pouco o mundo, né? Sim. Sabia que ele não ia me alimentar, assim, mas eu quis pegar e sair e tal, né? Eu acabei me desviando, tudo. Só que, tipo assim, no período eu sofri bastante, assim, sabe? Peguei e saí de Deus e acabei, tipo, terminando o casamento, enfim. Mas já não tava mais legal, não tava mais abençoado, né? E daí que eu me perdi, tipo, essa pessoa que totalmente fora da igreja. Eu tinha um filho com ela, né? E ela, tipo assim, mexe com macumba, essas coisas, né? Daí que eu me perdi de vez, né? Você sendo desviado da casa com uma pessoa querida, né? Então, eu desviei e tal, no período que eu me perdi, conheci uma pessoa que, tipo, que acabou com a minha vida, assim, né? E você, 3 anos nesse que... tempo, você às vezes tinha sonhos que Deus falava com você? Porque, com certeza, alguma coisa fica, né? A Bíblia diz, ensina o menino no caminho, ele nunca se desviará. Então, mesmo você longe do Senhor todo esse tempo, assim, tal, mas como é que era, assim? Você sentia saudade de Deus? Nossa, Deus falava com você, a palavra, como é que é? Sim, sempre falava, né? Mas tava com aquela questão de culpa, assim, né? Falando, não, o que eu tô tipo, passando por hoje, por que eu fiz, né? Eu semeia agora. Então, eu sabia que tinha que fazer, mas nunca tinha força, né? Não tinha força. De falar com ninguém, conversar com ninguém. Daí que eu comecei a entregar para Deus, assim, e comecei a ter mais força para orar, para estar jejuando, entendeu? Hoje eu sei que eu não estou ainda 100% como quero para estar, né? Eu sei que, tipo, Deus está trabalhando E continuar casado com a moça? Não, me separei. Foi o período que eu me desviei, que eu conheci outra pessoa que eu tive filho com ela, entendeu? Entendi. Tava casado, minha ex, ela também ia na igreja, tudo. Mas o período que eu me desviei, que eu deixei, tipo, o diabo agir, que me afundou, entendeu? Daí hoje eu tô com uma briga espiritual, assim, né? Que tem um filho com essa pessoa, mas eu sei que eu tenho que me fortalecer, voltar firme para a igreja, até para mostrar o que eu acredito para ele, né? Tipo, antes eu ficava, nossa, mesmo, o que eu fiz, né? Eu sempre sabia que aquela questão de culpa, né? Eu tava passando, entendeu? Falei, o que eu tô colhendo hoje, que eu plantei lá atrás, mas sei que Deus vai me livrar disso. Sim, eu já hoje
Hoje eu vejo que eu tô liberto, assim, sei que tenho que fortalecer com Deus. Eu sei que através de mim eu vou também levar outras pessoas, né? Minha família, as pessoas que estão perto de mim, entendeu? Mas eu sei que sempre foi muita fé de estar firme e tudo. Só que hoje eu sei que eu tô voltando, mas ainda preciso me curar, sabe? Amém. Mas que bom que você está aqui. Nós estamos muito felizes com a tua presença aqui. Nós vamos fazer uma oração e dar uma pausa, né? Depois a gente retorna aqui. Eu acho que o pessoal quer fazer um lanche, né? Será? Eu nem tomei café da manhã. Mas é bom consagrar por nós aí, olha. Consagrando por nós. Pai querido, perdoa os nossos pecados, nossas culpas e ignorâncias. Purifica-nos com teu sangue. Dá um presente para cada um que vai ouvir esse áudio para nossas vidas. Pai, obrigado por cada um que falou algumas coisas tão boas que nós ouvimos, Pai. Coisas tão maravilhosas que nós ouvimos aqui. Cura nossa alma, Senhor, nos ajude. Ajude nós a sermos livres de tudo aquilo que nos impede de sermos livres. Nos liberta agora, Pai. Ó Deus, que ao ouvir esse áudio possamos ver fruto, testemunhos, vitórias e milagres. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus.